Paradoxo de Olbers é assim: se cada estrela que está no céu é um sol, vamos supor que seja um sol, e se um sol só, quando brilha no nosso céu, ele clareia o dia, porque milhares de estrelas brilhando no céu, elas não deixam a noite como um dia. Ou seja, o paradoxo de Olbers é: por que a noite é escura, sendo que tem tanta estrela iluminando o céu? Esse é o paradoxo de Olbers. E a gente pode dizer que isso aí é o começo do estudo da cosmologia. É entender isso. Isso é meio que entender o básico das coisas, tá? Existem algumas respostas, né, para o paradoxo de Olbers. Então vamos tentar responder o paradoxo de Olbers? Vamos. Então por quê, né? Porque as estrelas que estão muito longe, por exemplo, podem estar escondidas atrás de algum material ali, né? Algum material opaco, tá? Isso aí não funcionaria muito bem. O universo, preste atenção, o universo poderia ter um tamanho finito, ou as estrelas ocuparem somente um volume finito. Isso explicaria o fato do céu ser escuro. E aí vem duas outras respostas que são interessantes. O universo teria uma idade finita, não um tamanho, mas uma idade finita. Ou seja, as estrelas, elas só existem por um determinado intervalo de tempo. Faz sentido? Faz, porque é o seguinte: eu posso estar vendo uma estrela que aquela estrela já morreu, entendeu? A luz dela está vindo, mas a estrela não existe mais, então ela não está iluminando, entendeu? A luz dela é que está a caminho daqui. Então isso é uma coisa sensacional. Outra coisa também, né? As estrelas distantes, tá? Elas têm um baixo brilho superficial. E aí existe uma regra na astronomia de que é como o brilho, tá? Como o brilho da estrela, ele se propaga. Existe uma regra que faz isso, e essa regra tem a distância, dividindo na equação, está a distância ao quadrado. Então quer dizer que a cada vez que você dobra, né, aumenta a distância ali, o brilho cai muito. Por isso que as estrelas estão mais distantes, o brilho que chega aqui é muito pouquinho. Então isso aí que responde o paradoxo de Olbers. Mas também tem um lance que a gente ainda não sabia, ou pelo menos a galera naquela época não sabia, tá? Muito bem. Todo o estudo da cosmologia, ele começa, na realidade, a ficar parrudo mesmo em 1923, tá? Então, em 1923, a gente conhece pela primeira vez um negócio chamado da Lei de Hubble. A Lei de Hubble mostra, né, as galáxias, elas têm um desvio para o vermelho, olha só que legal, à medida que aumenta a sua distância. Então, isso aí é uma regra básica dentro da astronomia hoje. Em 1923, um astrônomo muito famoso chamado Arthur Eddington, ele compilou uma lista de 41 galáxias, a maior parte delas medidas por quem? Pelo Vesto Slipher. Quem que foi o Vesto Slipher? Foi um dos primeiros caras a conceber esse lance de galáxia, tá? Então, 36 das 41 tinham redshifts, ou seja, se afastava para o vermelho, e 5 delas tinham blue shift, ou seja, se aproximar, né? Afastava para o azul, tá bom? Se afastava para o azul. Então, só que olha só que interessante, tá? Isso aí foi medidas espectrais feitas daqueles objetos. Eles não sabiam que era galáxia ainda, tá? Então, aconteceu o quê? Aconteceu que em 1923, o Edwin Hubble, ele aponta o grande telescópio do Monte Wilson, um telescópio de 100 polegadas, o maior telescópio da Terra naquele momento. Ele aponta aquele telescópio para uma nebulosa espiral. E isso é uma coisa muito importante da história da cosmologia. Então eu estou contando a história da cosmologia para vocês primeiro, tá? Ele aponta para uma nebulosa espiral. Quando ele aponta para lá, graças à potência do telescópio do Monte Wilson, ele consegue ali identificar uma estrelinha variável, uma variável cefeida que a gente chama. E com essa variável cefeida,
ele pega as leis que a Henrietta Leavitt tinha determinado lá em Harvard, porque ela era uma das calculadoras de Harvard, e ela então, com o que a Leavitt tinha feito, o Hubble mede a distância até essa estrela variável e chega a uma distância absurda para uma galáxia, tá? A distância seria de 285 mil parsecs. Então aquele objeto não poderia estar dentro da nossa galáxia pelo conhecimento que você tinha. E daí é que surge então o termo galáxia ou ilha do universo. Então é assim que começa toda essa história. Para você ter uma ideia de como começou mesmo, né, tudo isso, alguns nomes bem importantes nesse início da cosmologia. Primeiro que foi a galera que descobriu o espectro eletromagnético, tá? Então, o espectro solar foi descoberto por Isaac Newton em 1666. Depois, as linhas escuras do espectro solar foram descobertas por William Wollaston em 1802. Olha quanto tempo depois, tá? Depois veio um cara muito importante em tudo isso, que é o nosso querido Joseph von Fraunhofer. Por isso que as linhas do espectro a gente chama de linhas de Fraunhofer, tá? Ele mapeou detalhadamente as linhas escuras do espectro, desenvolveu um equipamento para medir isso, que é o espectrômetro, o espectrógrafo que a gente usa até hoje, e catalogou dessa maneira centenas de linhas espectrais. Então, o Fraunhofer, esse cara aí, é muito importante tudo isso, tá bom? Depois veio o nosso queridíssimo Gustav Kirchhoff e o Robert Bunsen. O que esses caras fizeram? Robert Bunsen. Eles estabeleceram o princípio da análise espectral. Demonstraram que cada elemento químico possui uma assinatura única ali. E assim mediu o Sol, mediu outras estrelas e tudo mais. Então, isso aí é o início de toda essa história, tá? Eu já falei na semana passada sobre... Quando a gente falou sobre galáxia, não existia esse conceito de galáxia até 1923, quando Edwin Hubble faz aquela descoberta que eu falei. Tudo que se olhava no céu era conhecido como nebulosas. Algumas muito especiais eram as nebulosas espirais. Um cara muito famoso, muito importante na astronomia também, conhecido como Charles Messier, ele resolve fazer o seguinte: ele resolve olhar para o céu e ajudar os caçadores de cometa. A astronomia durante muito tempo ela foi só isso, caçar cometa, observar esses fenômenos. Ele fala o seguinte: eu vou observar o céu todo e eu vou catalogar objetos que podem ser confundidos com cometa e vou criar um catálogo. Com esse catálogo, o cara que for descobrir o cometa, ele aponta para um objeto. Se aquele objeto estiver no meu catálogo, ele sabe que aquele objeto não é cometa. E assim nasceu o famoso catálogo Messier, que tem ali 105 objetos, tá? E nesses objetos você tem hoje, né, a gente sabe, desde nebulosa planetária até nebulosa causada por explosão de supernova, até outros tipos de nebulosa, de galáxias também, né, M87, M104, M101, é tudo galáxia que está no catálogo do Charles Messier, beleza? E aí, em 1755, um cara chamado Thomas Wright e um cidadão, um filósofo muito importante chamado Immanuel Kant, eles decidem criar um termo chamado Ilhas do Universo. Então, eles olham para aquelas nebulosas, para aquele catálogo do Charles Messier, e eles falam o seguinte: caramba, alguma dessas coisas aqui pode ser que não seja isso que ele está falando, pode ser que seja um algo a mais, tá bom? E aí tem o nosso querido William Herschel, que era filho, né, do John Herschel, e ele consegue catalogar. Lembra que o Charles Messier fez 105 objetos. O William Herschel, ele fez milhares de objetos, porque ele também usava um telescópio muito grande. E aí o pessoal olhava para aquilo e ficava assim: caramba, isso aqui tem que ser uma outra coisa, cara. Não é possível que a gente está vendo um objeto que é apenas uma nebulosa. No início da década de 20, é criado então o que a gente chama hoje de o Grande Debate. O Grande Debate foi a conversa entre o Harlow Shapley e o Herbert Curtis sobre a natureza das nebulosas espirais. Isso que é o Grande Debate na astronomia. Qual é a natureza das nebulosas espirais? Ou seja, eles estavam ali,
no limite para descobrir. Até que em 1923, usando o telescópio de 100 polegadas do Monte Wilson, o Edwin Hubble faz a descoberta de que Andrômeda, que era uma nebulosa espiral até então, ela é na verdade uma galáxia, e isso muda completamente a cosmologia para sempre. A nossa visão do universo, ela foi mudando ao longo do tempo, desde os antigos, a Terra plana, a Terra no centro do universo, a Terra sai do centro do universo, as leis de Newton, as leis de Kepler, tudo isso são marcos na história da astronomia que foram mudando a nossa visão do universo. Mas a nossa visão do universo, ela muda drasticamente mesmo, drasticamente, com o nosso querido Edwin Hubble, quando ele descobre o que é galáxia. E aí, a história do Edwin Hubble, ela se mistura com uma outra história muito famosa dentro da astronomia, que é a história de um cara que vocês conhecem muito bem, chamado Albert Einstein. O Einstein, ele fez ali toda a teoria da relatividade. Quando o Einstein ele faz a teoria da relatividade, ele considera, prestem atenção agora, ele considera o universo estático. Sim, para o Einstein, o universo era estático. Por que o universo era estático para o Einstein? Porque antes de 1923, a gente não sabia nem o que se existia galáxia, nem o que eram galáxias. Nada disso, não se existia esse conceito. Como que ele pode, então, fazer um universo em expansão se o universo, para ele, não existia galáxia? Beleza? Então, é criado o modelo do universo estático. Tranquilo, pessoal? O universo estático, o universo fica ali paradinho, não tem problema nenhum, não faz nada, tá? Porque a gente não tinha esse conceito de galáxia antes. Então isso é muito importante. Só que quando o Einstein fez a teoria da relatividade dele, quando o Einstein faz a teoria da relatividade, ele descobre um termo que estava relacionado com a expansão do universo, e aquilo ali buga a cabeça dele. Fala, caramba, como que o universo pode estar expandindo se o nosso universo é só nossa galáxia, o resto é tudo nebulosa, não tem outra coisa que é parecida com a nossa galáxia por aí. Como que esse universo está expandindo? Então ele resolve tirar aquele termo da equação, é a famosa constante cosmológica, que depois ela vai voltar porque realmente prova, né, que o universo está em expansão e tudo mais, mas ele tira da equação a princípio. Ele tira da equação a princípio porque ele achou que estava errado. Aí é conhecido, né, como o grande erro do Einstein. O grande erro do Einstein foi esse aí, de ter tirado a constante cosmológica das equações. Beleza? Então isso é algo assim muito importante. Mas naquela época ali, tinha muita gente que estava trabalhando com isso. Muita gente trabalhando com isso. Muita gente pegou as equações do Einstein para resolver. Tá? Muita gente pegou as equações do Einstein para resolver. E um dos caras que fez isso um pouco antes de galáxia ser descoberta foi um físico russo, soviético no caso, né? Muito famoso, conhecido como Alexander Friedmann. O Alexander Friedmann foi talvez o primeiro cara a resolver as equações, tá, do Einstein, e ele descobriu soluções para as equações do Einstein que descreviam um universo em expansão. Isso é sensacional, cara, porque o Einstein, presta atenção, galera, o Einstein tirou aquele termo que cuidava da expansão do universo. O Friedmann resolve as equações do Einstein. Cara, Einstein, fica na sua aí, eu vou resolver as equações. E ele resolvendo as equações, ele chegou às soluções de que o universo estava em expansão. Ó que loucura! E de forma independente, um outro cara muito famoso nessa história toda, chamado Georges Lemaitre, chegou a conclusões semelhantes, só que lá em 1927. Então a gente estava vivendo ali um período que era... teve ali a relatividade. Em 1915 o Einstein publica a relatividade. Em 1922 o Alexander Friedmann resolve as equações e descobre a expansão. Em 1923 a gente descobre que tem galáxias no universo, mas até então não tinha nada de expansão, tá?
Depois, em 1927, o Jorge Lemaitre resolve as equações de forma independente e chega no mesmo resultado. E o lance da expansão mesmo, a gente só vai descobrir isso em 1929. Só em 1929, quando quem? Ele de novo, Edwin Hubble, faz então a medida das galáxias usando todo o conhecimento que existia lá de espectro. Lembra que eu já falei para vocês? O espectro tinha sido inventado. Ele pega as galáxias, tá? Ele pega as galáxias, coloca as galáxias ali e ele vai medindo a distância. Então, olha para uma galáxia, pega a distância. Vai lá e olha para o espectro, o quanto que ela desviou para o vermelho e marca ali no gráfico. Pega a outra galáxia, pega a outra galáxia, pega a outra galáxia. E quando ele faz isso, ele descobre algo realmente impressionante. Ele descobre o quê? Que existe uma relação perfeita entre a distância da galáxia e o seu desvio para o vermelho. Ou seja, quer dizer que o universo realmente está em expansão, mostrando o que o Alexander Friedman e o Jorge Lemaitre tinham mostrado resolvendo as equações do Einstein, e que o Einstein tinha mostrado também, mas o Einstein tinha tirado o termo, a constante cosmológica dele da equação. Então, assim, é um negócio, cara, essa história é sensacional. Às vezes a gente encontra coisas em dados que estão guardados há muito tempo. A gente chama de redescoberta. Tem uma galera que é especializada em minerar dado antigo de astronomia. Caraca! Por quê? As técnicas de processamento, elas não vão evoluindo? Vão. Então, eu posso pegar uma técnica de hoje e aplicar nos dados lá da década de 80. Ótimo. Cara, será que eu não encontro coisa? E a galera encontra coisa. Encontra muita coisa. Tipo o quê? Tipo novos... Tipo planeta que não tinha descoberto, exoplaneta que tinha passado em branco porque não tinha o processamento certo, auroras em Júpiter, coisa do tipo, alguns efeitos, algumas explosões supernovas, que é um negócio difícil de ver. Esses métodos novos conseguem detectar isso em dado antigo. Então tem muita coisa que o pessoal tá... Então tem essa galera que defende não pré-processar, eles usam esse exemplo, entendeu? Faz um pouco de sentido. Não, né? faz todo sentido. É um problema em aberto hoje, entendeu? Porque assim, pô, você quer guardar tudo, cara. Olha o tamanho, que tamanho que é esses data center aí. Hoje eu acho que o grande negócio mesmo, e aonde tá o gargalo mesmo de tudo isso, são os data centers mesmo, cara. O Brasil fez uma grande descoberta de petróleo chamada Margem Equatorial, que é uma reserva que pega ali desde o Amapá até o Rio Grande do Norte, né? Então no Equador aqui. O Suriname e a Guiana quadruplicaram o PIB deles nos últimos anos explorando esse petróleo. E esse petróleo é a grande treta hoje que a gente tem no Brasil, quiçá no mundo, porque é muito petróleo que tem ali. E por que eu digo no mundo? Porque o filho da mãe do petróleo, ele passa na frente da foz do Rio Amazonas. E aí já vira toda uma confusão. Só que a Petrobras, ela quer explorar 500 quilômetros de distância da foz do rio, é longe, entendeu? Tanto que tem um erro muito grande, o pessoal fala assim, o petróleo da foz do Rio Amazonas. Não é, o petróleo da margem equatorial. Uma partezinha passa ali, mas essa parte nem está sendo... Ainda não estamos cogitando mexer. E qual que é o problema disso? Todo campo de petróleo, toda reserva de petróleo, ela tem uma curva de produção. Então, hoje, 80% do petróleo que a gente consome no Brasil vem do pré-sal. O pré-sal, ele está chegando no pico da produção dele. Depois ele vai começar a cair. Chama depressão. 2027 começa a cair. Como é que isso acontece? Vamos lá. Primeiro é porque a gente descobre, aí você começa a produzir. Vai produzindo, chega o petróleo uma reserva finita. Então vai chegar num ponto que você vai atingir o ápice da produção dele. Que é o máximo que a gente... O máximo de petróleo que a gente tirar por dia, vai. Isso aí. Porque isso vai crescendo, então. Isso vai crescendo até um máximo. Depois começa a cair. Porque vai acabando o petróleo. Mas por que isso vai crescendo? Tipo, furei aqui. Eu pensei que a gente tirasse a mesma quantidade de petróleo dali todo dia. Não. Olha como eu sou burro. Tá vendo? Não tira. O problema do petróleo é esse, cara. Aí você tem que fazer outro poço, depois outro, depois 10, depois 20, depois 50, entendeu? Tá. Então você tem que ir vendo para onde que o petróleo vai andando e tudo e tal. É uma complicação. Entendi. Então você vai produzindo. Começou do zero, né? Aquele lugar ali, o pré-sal não produzia nada. 2 anos depois, 5 anos depois, 10 anos depois, chegou no máximo. Depois começa a cair porque o petróleo começa a acabar.
qual que é o problema? Quando começa a ter uma depleção, se você não descobrir uma nova reserva, você vai criar um gap gigantesco sem petróleo no país. O que quer dizer isso? Que a gasolina na bomba vai sei lá para quantos reais, entendeu? Mas o Brasil descobriu a margem equatorial. O Suriname, a Guiana, todos eles exploram ali, estão se dando bem. E aí começou uma briga gigantesca. Briga da Petrobras com o IBAMA. Porque qualquer petróleo que você vai produzir no Brasil, você precisa de um negócio chamado licença ambiental. O IBAMA tem que autorizar você a furar um poço, mesmo sendo a Petrobras, entendeu? E o IBAMA não queria dar licença, cara. Não queria dar licença. Mesmo a 500 quilômetros. Mesmo 500 quilômetros, falou que não ia dar, porque não sei o quê, porque se explodir... Se o poço explodisse, o petróleo podia vir para a Foz do Rio. Se o petróleo explodisse, poderia... Tudo com esse si. Lembrando que a Petrobras é uma das melhores empresas do mundo em perfurar. Faz sei lá quantos anos que não explode um poço e tudo mais. Quando foi o último? Cara, explodir mesmo um poço, eu nem faço nem ideia. Tá. Entendeu? Do jeito que eles estão falando que ia acontecer. A Petrobras tomou todas as medidas, cara. Ela pegou ali o Amapá, em Oiapoque, num lugarzinho chamado Cabo do Orange. Ela fez ali, tem os centros ali. Se der algum problema, eles conseguem rapidamente fazer ali as operações e tal. E tava esse imbróglio todo gigantesco. Complicado isso aí, né, cara? Muito complicado, mas muito complicado mesmo, cara. E o tempo passando e nada de decidir. Estamos falando de quanto tempo da descoberta até agora, vai? Cara, há uns 2 anos já que tá nessa confusão. Tá. E agora, há 2 semanas atrás, uma semana atrás, o IBAMA concedeu o que, digamos, seria a primeira grande licença ambiental para a Petrobras, entendeu? Então, aparentemente, as coisas vão andar legal ali na margem equatorial, entendeu? Aí a gente começa agora já pensando na depleção do pré-sal. Porque aí se o pré-sal começa a depletar em 2027, até a margem equatorial entrar em produção, vai dar uma intersecçãozinha e aí, beleza, nós estamos tranquilo. Entendeu? Nossa, deve ser um trabalho o tempo inteiro vocês estão procurando petróleo, né? O tempo inteiro, cara. O tempo inteiro, porque sabe que isso vai acontecer. Só que a reserva da margem equatorial é o dobro da reserva do pré-sal. Só pra você ter uma ideia. Porra! É muito petróleo. É muito, não é pouco, não. E a gente vai ficar. Dá pra gente ficar rico com essa porra? Cara, dá pra ficar rico daí. Aí entra um outro problema na parada, né? Que aí é a parte política de como vão lidar isso. O Amapá vira um dos estados mais ricos do Brasil por causa disso. Foda. Porque os royalties, né? A gente tem um negócio chamado royalties, né? Então ali, Macaé, por exemplo, é uma cidade mais rica do Brasil. Por quê? Porque todos os campos que estão na frente pagam pra ela. O Amapá vira um dos estados mais ricos do Brasil, cara. Macaé, lá, já se retira petróleo lá em Macaé há muito tempo, não é? Muito tempo. Bacia de Campos, sim. Só que Macaé é uma cidade que, na verdade, ela veio à tona, assim, quando a Petrobras mudou pra lá um setor dela. Foi 2001. Antes era Campos, né? Antes era Campos. Então, eu tenho eu conheci uma galera que... Conheço, né, na verdade. Uma moça, a Márcia, que trabalhava lá, lá em Macaé. Ela ficava lá 15 dias, ficava uns dias em casa, não sei o quê. Então faz muito tempo que eu ouço essa história aí dos caras pegando petróleo lá em Macaé. Macaé tem muito tempo. Acabou Macaé agora, né? Acabou? Basicamente. Depois das crises aí grandes que a gente teve, Macaé não tem mais aquele poder que tinha. Mas agora o Amapá vai ter. Então, imagina, os deputados do Amapá, eles sobem na bancada, cara, e eles querem quebrar aquilo lá, porque não estava saindo a licença. E eles sabem que é muita grana, entendeu? Então, mas agora aprovaram. Então, assim, no mundo do petróleo tem muita coisa acontecendo, principalmente no Brasil, principalmente aqui. Tá todo mundo de olho nessa margem equatorial, vai vir muita empresa pra cá, vai dar uma... O problema do petróleo é que ele é uma montanha-russa, cara. Entendeu? Ele é uma montanha-russa. Ele é muito sensível a problemas que a gente não tem controle. Por exemplo, guerra. Guerra é um negócio que ferra com o mercado do petróleo. Entendeu? Sim, faz sentido. Então, às vezes, uma crise num país, entendeu? Uma pandemia da vida. Então você fica naquela, o petróleo quando tá tudo bem, de repente cai, de repente volta de novo, de repente cai de novo, entendeu? Quando um cara, vamos lá, na margem equatorial encontramos petróleo pra caramba, encontrar petróleo também encontramos gás natural? Ali tem mais petróleo mesmo, não necessariamente tem gás natural junto não. O gás natural ele pode vir separado do petróleo? Na verdade ele vem separado. Olha como eu sou burro, tá vendo? Ele vem separado, porque imagina que o petróleo
ele é você cozinhar a rocha. Tá. Vamos dizer que é isso. Se você cozinhar no ponto certo, você tem o petróleo. Se você cozinhar demais, você tem o gás. Entendi. Entendeu? Entendi. Então o gás sempre está em cima e o petróleo está embaixo. Às vezes tem campo que só tem gás, tudo foi cozinhado demais. Às vezes tem campo que só tem o óleo, tudo foi cozinhado no ponto certo. A margem equatorial tem pouco gás natural. Entendeu? Tá. O que deixou o Catar rico, por exemplo, foi gás natural, não foi? Lá tem muito gás, lá não tem muito petróleo. Lá tem muito gás natural. Diferente da Arábia, que tem muito petróleo, óleo, não gás. O que é mais valioso? Cara, não, tudo é valioso, cara. Tudo é valioso dependendo do esforço que você tem que fazer para tirar, entendeu? Aonde que ele tá, que profundidade que tá essas coisas e tal, entendeu? Mas o Catar é o Catar só por causa do gás natural. Os cara vendia pérola antes. E aí agora né? Faz um tempo que os caras estão com dinheiro infinito por causa do gás natural. Principalmente que é um país pequeno, né? Então, que os Emirados, né? Todos, né? Aqueles Emirados que tem ali, todos eles, tirando Dubai, né? Dubai é onde não tem petróleo. Não, mas é onde os caras do petróleo vão gastar o dinheiro, exatamente. Tudo bem, né? Mas então... Dubai é um negócio ali que o pessoal até brinca no mundo do petróleo, tem essa brincadeira. Eu falo, caramba, tem petróleo em todo lugar, menos Dubai. Israel, a treta toda de Israel, ela começa porque quando a Inglaterra vai para lá, ela vai pensando que tá cheio de petróleo, por causa da Arábia Saudita. E lá não tem petróleo, cara. E aí, quando não tem petróleo, o que os ingleses fazem? Eles abandonam aquele negócio, tipo assim, cara, faz o que vocês quiserem. Aí o faz o que vocês quiserem virou a bagunça treta ali, que continua até hoje, entendeu? Entendi. Então, agora existe um negócio. Isso aí que aconteceu com Israel, que acontece com os países árabes, aconteceu com a Venezuela, com o próprio Brasil. Isso aí tem um nome no mundo do petróleo, a gente chama de maldição do petróleo. O petróleo ele tem essa maldição aí atrelada a ele. Você pega a Venezuela, era para ser um dos países mais ricos do mundo, cara. Entendeu? A maior reserva de petróleo do mundo é venezuelana. É petróleo pra caramba. Não é pouco, não é muito, entendeu? É muito petróleo que tem ali. Muito. Não é o país que mais produz, mas é o país que tem mais petróleo embaixo ali. Por que eles não são o que mais produzem? Porque eles não tem lá... Então, porque aí entra toda a parte da politicagem no meio e tal, não sei o que, entendeu? Aí a gente fala que é a maldição do petróleo. Quando o político abre o olho para aquele negócio ali, ele fala, caramba, agora eu tô, entendeu? E aí acaba metendo o pé pelas mãos e vira a confusão que vira. Então a Arábia, guerra Irã-Iraque, guerra sobre petróleo, guerra do Golfo, guerra pelo petróleo, entendeu? Invasões aqui da própria Venezuela e tal, petróleo. Eu lembro na época da guerra do Golfo lá, quando vinha o plantão da Globo, aparecia assim, não sei o que, aí vinha o jornalista falando e vinha assim uma imagenzinha atrás de uns galão de petróleo. Os barris. Os barris. Não, e ali foi triste, porque quando o pessoal os iraquianos abandonaram o Kuwait, eles tacaram fogo em todos os campos de petróleo. Não sei se você lembra dessa imagem. Tem a imagem até de satélite, que é todos os campos pegando fogo. Eles tacaram fogo em tudo, pra deixar queimando. E foram embora, entendeu? Demorou anos e anos para os caras conseguirem tampar o fogo, cessar o fogo daqueles campos ali. Caralho, maluco. Foi um negócio de louco. Mas petróleo tá acontecendo isso. Então você aí, ó, fique por dentro do que acontece na margem equatorial, entendeu? Fora isso, dentro da parte de energia, a gente tem toda a discussão sobre energias alternativas. Então os hidrogênios que a gente chama, né? O hidrogênio, porque o hidrogênio não é um só. O hidrogênio são vários, dependendo da origem dele. Então você pode pegar hidrogênio até do lixo, entendeu? Do lixo, se você processar o lixo, você tira o hidrogênio. Ele tem uma cor que a gente chama. Então você tem a Petrobras, ela trabalha com o arco-íris do hidrogênio. Hidrogênio rosa, verde, azul, lilás, roxo. Essa cor quer dizer qual é a origem dele. Então, qual que é o principal? O que vem da água. H2O, você faz eletrólise e você separa o hidrogênio do oxigênio. Esse é o hidrogênio verde lá que o pessoal chama, entendeu? Esse é o principal e tal, não sei o quê. Será que o hidrogênio é uma boa solução para o mundo? Isso é uma dúvida que está pairando aí no ar também, entendeu? Porque a gente gasta muito hoje para produzir. Lembra do lance de gastar energia? Para produzir o hidrogênio você tem que fazer eletrólise. Eletrólise gasta muita energia. Então você gasta muita energia para produzir mais energia. Tudo bem. Se a conta for positiva, continue assim. Só que o hidrogênio tem vários problemas. Armazenar o hidrogênio é problemático, entendeu? Tanques para isso. A Volvo estava trabalhando num carro com um tanque, não sei de qual grossura, para ter hidrogênio. Só que o carro ia ficar não sei quantos quilos mais pesado.
Aí ia gastar mais combustível, mais hidrogênio para é o cachorro correndo atrás do rabo. Entendi. Mas a inteligência artificial daqui a pouco ajuda a gente a resolver esse problema aí. Ajuda a gente, entendeu? Pode ajudar. Então, fusão nuclear. Agora a China com o tório, entendeu? A China descobriu a maior reserva de tório do mundo, cara. O tório que tá na China serve pra China por 60 milhões de anos. Porra. Entendeu? Tipo, ela não precisa de energia de lugar mais nenhum do mundo. E é limpa? Limpa tório. Você faz o reator nuclear, você faz de tório hoje. Tá. Só que faltava tório no mundo. Mas daí ele também tem os mesmos riscos de uma outra? Não? Ele é fusão. É a fusão do tório, não é fissão. Tá. Gera energia pra caramba. Tá, como se eu entendesse exatamente. Bom, eu sei o que é fusão e eu sei o que é fissão. Agora, fissão é quebrar o átomo. Isso. Que é o que a gente tem hoje. Agora, o efeito prático disso, porque a fusão é mais segura. A fusão é mais segura. A fusão, ela não gera resíduo, igual as usinas de fissão geram. Depois tem que enterrar. E se deu qualquer problema, é só puxar da tomada. Dr. Octopus. Lembra do Dr. Octopus? Aquilo lá é fusão nuclear. Entendi. O Homem-Aranha não vai lá e puxa tudo da tomada? E já era. Acabou. Entendeu? Tá. Então a China hoje, ela descobriu a maior mina de tório do mundo, que alimenta o país por 60 milhões de anos. Eles vão querer fazer o quê? Pra que eles vão ligar pro resto do mundo, cara? Existe chance da gente ter tório por aqui também? Tem tório, o Brasil tem muito. Esses elementos a gente chama de terras raras. Tá. Agora eu sei o que você tá falando. Cobalto, nióbio, o famoso nióbio. E o grafeno? Grafeno em Minas, né? Grafeno em Araxá, tem grafeno pra caramba. Também, é uma terra rara, entendeu? São elementos que hoje eles têm uma importância muito grande. Entendi. Para energia alternativa, para construir coisas mais leves, mais resistentes, entendeu? Então tem tudo isso aí. Voltando um pouquinho no papo do petróleo ali, cara, você falou que lá em Macaé tá acabando. Não é que tá acabando, cara. Macaé foi o seguinte, Macaé teve o auge da cidade. A Petrobras mudou uma parte dela para Macaé. Tá. E ali foi anos 2000, 2001, 2002. Eu lembro que o pessoal de Macaé andava com uma fita para apresentar nas faculdades que tinham coisa a ver com petróleo, para você ir morar em Macaé. Caraca! Venha morar em Macaé, a princesinha do Atlântico. Ia ser uma cidade que desenvolveu pra cacete. Então, ela era para ser a melhor, cara, era para ser a cidade mais rica do país. Só que qual foi o problema? O Brasil passou por crises internas que se somaram a crises externas. Então a principal delas foi em 2018. 2018, quando estoura lá o negócio do petrolão, a gente estava vivendo uma crise mundial também do petróleo, entendeu? O petróleo estava caindo, o preço do barril chegou a 140, 150 dólares o barril, e estava indo para 70, 60, estava despencando. Isso para uma empresa de petróleo é terrível. Sim. Então, aí você juntou uma crise externa com uma crise interna. Cara, isso aí virou a tempestade perfeita que o pessoal fala. Macaé, cara, virou uma cidade fantasma. Entendeu? Que coisa. Por quê? Nunca Com uma incerteza. Você nunca foi em Macaé? Não. Caramba. Com uma incerteza muito grande, se você é dono de uma empresa de petróleo que faz cabo de submarino, você não vai investir no Brasil, cara. Falou, caramba, cara, além da crise externa, tem essa crise interna no Brasil que eu nem sei o que é, eu nem entendo disso. Na época eu lembro que a gente tentava explicar para os caras de fora, os caras não encaixavam, entendeu? Não dava para explicar uma coisa que é muito fora da realidade para eles. Então o que a empresa faz? Você pega a sua empresa e vai embora do Brasil. Eu pego a minha e vou embora do Brasil. Cada um pega a sua e vai embora. Aí acaba a cidade, cara. Faz sentido. Porque Macaé tinha a região ali do Parque dos Tubos. Não é que não tem petróleo, é que deu merda mesmo. Deu merda. Entendi. É uma merda gigantesca, entendeu? E aí a Petrobras mudou. O que acontece, Sergião? Vamos lá, se a gente tava falando lá então do pré-sal, que tá chegando no auge aqui e vai entrar em depressão até que ele zera. Ele zera, não zera? Basicamente zera. Tá, e aí a gente montou toda uma estrutura que obviamente se paga e tudo mais ao longo do tempo, mas aí acabou. Aí faz o quê? Deixa lá, tira, o que acontece? Então vamos lá, tem um jeito certo de fazer, que é o seguinte: quando eu falo para a ANP aqui no Brasil que eu vou furar um poço, eu tenho que entregar para a ANP o plano da vida inteira daquele poço. Que geralmente, isso varia, o tempo varia de acordo. Eu vou calcular. Tá. Aí eu vou falar, ó, esse poço aqui eu vou furar aqui, o poço flow, ele começa no dia tal, ele vai durar por 10 anos,
Quando ele acabar, eu vou tirar a plataforma dali, eu vou tampar o poço usando tal técnica e eu vou deixar o mínimo de pegada, que a gente chama, pegada ambiental. É isso aí. Você tem que largar o mínimo possível. É isso que acontece. Você tira a plataforma, você tira os poços, você tira tudo. Isso acontece toda vez? Acontece. É? Então Porque tá o cara ótimo. pode pegar aquela plataforma e aproveitar ela em outro lugar, entendeu? A tecnologia não muda muito assim? Então, a tecnologia embarcada na plataforma muda. Mas a estrutura em Entendi. si não. Aí você muda só a planta, né? Você põe uma planta nova de produção em cima, mais moderna e tal. E isso tem para lugar para evoluir ainda? Isso aí tem. Qual que é o principal problema hoje? Deve ser furar em si, não é? Ô, cara, não, furar poço é um problema. Acertar, né? Acertar o poço é problemático. Hoje a média de poço exploratório é 30%, cara. Caralho, os caras furam e erram. Erra 70%. De 10 erra 7, acerta 3. Deve ser, inclusive, bem caro furar um pouco, porque tem que furar muito ao fundo. Em que momento será que o cara se liga que ele errou? Na hora que ele programou que ia chegar numa profundidade e ia começar a produzir, não produz. Aí, família, deu merda aqui. É hein? isso aí, produz Bota ali- água. Produz água. Entendi. Tanto que a gente brinca que a Petrobras ia chamar Água-Brás. Porque... Para cada barril que ela produz centenas de água. Entendeu? Entendi. Aí, tá, então fura um pouquinho mais pro lado. É assim? Não é. Aí você tem que refazer todo o estudo para saber onde que errou, por que errou e tal. E aí Óbvio, porque você fez todo um estudo pra não gastar um monte de dinheiro furando à toa, né? Já que tu furou, aí agora que tu furou à toa, vai um montão de estudo. E demora? Esse estudo é longo e Cara, assim, complicado? o primeiro demora muito. Tanto que a ANP ela dá 5 anos hoje para você declarar se você vai ou não ocupar aquele bloco que você comprou, entendeu? Então, 5 anos. Agora, para fazer um novo, aí não, aí é rápido. Tu compra um espaço pra você. Hoje você compra, né? É assim que funciona. Tá. Mas quem tá no Brasil explorando petróleo? Tem a Petrobras? Tem... Petrobras, vamos lá. Shell, tem 2 chinesas, Sinopec e Sinochem, que são empresas gigantescas da China. Aí tem BP, que é a British Petroleum, tem Ecopetrol, que é colombiana, tem a Equinor, que é a antiga Statoil, norueguesa, entendeu? E Exxon, que explora no Brasil. Todas são igualmente eficientes? Todas são muito boas. É? Muito boas. E a Petrobras, ela tem algum diferencial, Tem. cara? Eu já ouvi falar que ela é muito foda na perfuração. Perfuração em águas ultra profundas. Ah. Quando você tem mais de 2.000 metros de água para começar a furar um poço, aí a Petrobras não tem igual, cara. Não tem mesmo. Entendi. Todas essas aí estão explorando pré-sal? Todas elas estão no pré-sal. E um negócio, uma dinâmica que existe também no mundo do petróleo é assim, que um bloco, ele nunca é explorado só por uma empresa. Porque você não tem grana para comprar todo o bloco. Então você junta Shell, BP e Petrobras e compra aquele bloco. Quanto custa um bloco? Ah, não, cara, não dá nem pra... Não, é milhões e milhões e milhões, entendeu? Só que aí uma entra com 40%, uma com 20%, outra com 10%. Cada um pega um pouquinho. Aí no bloquinho do lado, são as mesmas empresas com a porcentagem trocada. Aqui com ela trocada. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. As empresas, cara, elas todas têm uma mega parceria. Entendeu? Então, assim, o petróleo está na mão de pouquíssimas empresas no mundo. Porque elas acabam dominando tudo, porque do mesmo jeito que elas são assim no Brasil, elas são assim lá na Noruega, no Mar do Norte, elas são assim lá no Golfo do México, nos Estados Unidos e assim. E aí, essa que a gente estava falando da margem equatorial, a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas, vamos lá. E se tiver gente morando ali? Não, mas é dentro do... Ah, tá, pra dentro do mar. Então, uma vitória do Brasil, por conta da margem equatorial, foi que a gente conseguiu estender a nossa plataforma continental. Então, o Brasil ganhou algumas milhas muito importantes, porque senão a gente ia acabar furando coisa em água internacional, não pode. E isso foi uma grande primeira vitória do Petrobras. Eles conseguiram, com o estudo, mostrar que precisava estender um pouco mais o nosso território. Nós ganhamos território. Então faz um mês aí que o Brasil é um pouco maior do que era antigamente. E a gente combina isso com quem? Que a gente vai ser um pouquinho maior. Não, aí passa por todo um crivo aí mundial. Combina com todo mundo. Combina com todo mundo, combina. Não é assim, não é na zona, não. Supernova é um conceito que está relacionado com estrela, tá? Cogitam, em alguns pontos aí,
o Big Bang ser alguma coisa relacionada a gente viver dentro de um buraco negro e tal. E tem uma vertente teórica aí nessa linha, tá? Agora, por que dizem que nós somos poeira de estrela? Porque é o seguinte, uma grande estrela, quando ela tem mais que 8 vezes a massa do Sol, a vida dela termina explodindo como uma supernova. Então explodiu. O que aconteceu para ela explodir como supernova? Ela passou por toda a cadeia de elementos. Então ela fundiu o hidrogênio, do hidrogênio virou o hélio, do hélio virou oxigênio, nitrogênio, carbono. Foi fundindo tudo, todo o combustível dela. Até que chegou no último, que foi o ferro. Quando a estrela explode na supernova, toda essa riqueza de elementos é jogada pelo universo. Beleza? Então jogou aquilo ali. Quando uma supernova explode, ela cria uma onda de choque, que é a onda gerada pela explosão que vai viajando pelo universo. De repente, você tem em algum local do universo uma grande aglutinação ali de poeira e gás, que está esperando, como se ela estivesse ali esperando, só uma perturbação muito grande para ela começar a se aglutinar cada vez mais e virar uma protoestrela e depois uma estrela. E quem que provoca isso é a onda de choque de uma supernova. Quando ela passa por essa nuvem aí de poeira e gás, ela provoca tudo isso. E o que acontece? Aqueles elementos lá que explodiram na estrela, carbono, nitrogênio, oxigênio e tudo, o que eles fazem? Eles grudam na poeira e vão acabar vindo parar aqui na Terra, acabar parando na nossa pele. Então, o cálcio que você tem no dente, o nitrogênio que você tem no corpo, o oxigênio, tudo isso, qual que é a origem? É alguma supernova. E uma coisa muito legal, que há pouco tempo teve um trabalho que mostrou que, porque não é uma supernova só, para gerar o sistema solar, os caras conseguiram calcular, fizeram cálculo e tudo, foram aproximadamente 15 explosões de supernovas que aconteceram, mais ou menos uma perto da outra, que abalou a nuvem de gás ali onde vivia o protossol e criou tudo isso que nós temos hoje. Então é por isso que o Carl Sagan, né, falou que nós somos poeira de estrela, uma frase muito legal mesmo. Tem muitas pessoas que... Eu não sei se você recebe tanto assim, mas eu recebo muitas perguntas com relação a essa questão. Como assim uma estrela explodiu e a gente nasceu? E não é assim. A questão é exatamente os elementos que compõem a estrela e estão nessa nuvem de gás e poeira, que também existe esses elementos na gente, né? Exatamente, é isso aí. Juliano mandou 5 em euros. Pô, 5 euros é a grana, hein? Valeu, cara, obrigado. Sou seu fã, pretendo em breve começar o seu curso. Você falou no último programa do seu telescópio, que é enorme, mas qual sua montagem para aguentar ele? Boa. É isso aí. Então, o telescópio, o que acontece, né? Uma das coisas que a gente falou é que o tubo do telescópio, o tubinho aqui, ó, tem o tubo e tem o tripé. Quando esse tripé começa a ficar ele muito sofisticado, a gente tira o nome de tripé, a gente começa a chamar ele de montagem, é um nome mais legal. E é assim, o peso do tubo tem que ser uma montagem, tem que aguentar o peso daquele tubo. Se você pegar uma montagem e eu colocar em cima desse tripé aqui um telescópio muito pesado, não vai aguentar, vai quebrar o tripé, é normal isso acontecer. Então você precisa ter uma montagem muito parruda. Então existem montagens aí que são assim, hoje a gente tem até a EQ8, que é uma montagem super famosa, a EQ5, EQ6, EQ7, EQ8. Qual que é a diferença delas? É o peso que ela aguenta de equipamento em cima, porque eu tenho uma outra coisa, né? Normalmente não vai só o tubo, não. Vai o tubo, vai câmera, vai fio, vai um monte de coisa. Parece uma árvore de Natal o telescópio no final. Vai igualzinho. A minha montagem, cara, o meu telescópio, que eu tenho 2, eu tenho do Bernardo Riedel. Esse tem uma montagem feita pelo Bernardo Riedel, cara, de ferro maciço. A montagem é muito boa. Por quê? Porque bate um vento e o telescópio nem mexe, tá? Então ela é muito boa mesmo. Qual que é o problema? Perde toda a praticidade e toda a questão de mobilidade. Carregar não é fácil. O outro telescópio que eu tenho é um C9.25 da Celestron, tá? O espelho dele tem 9.25
polegadas de diâmetro, e ele está numa montagem, é uma montagem da Celestron, tá? Chama Nexstar. É uma montagem deles lá, que já tem todo o sistema Go-2, já tem todos os motores e tudo. É uma montagem parruda, ela aguenta até telescópio maior do que esse que está nela. É isso aí. Luan pergunta: o que se sabe sobre matéria escura até agora? Quais as dificuldades de estudá-la? O que você sabe? Só que ela existe, né? Que ela existe. Basicamente. Basicamente é isso, cara. Então, matéria escura é isso, é que ela existe só e a gente não sabe mais nada. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é a matéria escura, ela não interage, cara, com outra coisa. Então, é muito difícil você ver o efeito dela. Onde que você vê o efeito dela? Só em coisas que são muito, muito grandes no universo. Por exemplo, aglomerados de galáxias, que são coisas que estão muito distantes também. Então, embora seja muito grande, está muito distante. E tudo que é muito distante no universo não é fácil de estudar. Então, a grande dificuldade é essa, tá? Mas o pessoal, através dos aglomerados de galáxia, o que eles fazem? Eles observam as galáxias, pela luminosidade eles calculam a massa. Só que, quando eles vão comparar com outras medidas de massa, não bate. Por exemplo, pela movimentação das galáxias dentro do aglomerado. Por que não bate? Porque você tem um excesso de massa que você não vê, que é a matéria escura. E com isso eles até conseguem mapear e tudo. Agora, ela tem uma partícula que faz parte dela, o que ela é exatamente, qual que é a origem dela, tudo isso a gente não sabe nada por enquanto, tá? O Thiago mandou 5. Sergião, essa triste guerra forçará o mundo a novas matrizes energéticas. Como são suas expectativas sobre novas fontes no curto e médio prazo? Boa pergunta, hein, cara? Isso aí é uma questão até que tá entre ontem e hoje, né? O petróleo aí deu uma disparada, né? Gigante no preço. E olha as coisas. O mundo é muito engraçado, né, cara? Porque ontem, por exemplo, os Estados Unidos falou o quê? Vai comprar petróleo da Venezuela, cara. Olha só, que mundo, hein? Que mundo que a gente tá vivendo. E... cara, assim... a curto prazo é muito complicado. Principalmente, cara, que a questão do petróleo em si, ela é muito mais ligada, por exemplo, a você gerar o calor pra galera da Europa. O grande drama dessa guerra toda aí, qual que é? A Europa, ela é praticamente dependente do gás que vem da Rússia. A Rússia é uma das maiores produtoras de gás natural do mundo e a Europa depende do gás para aquecer o continente. O inverno lá é muito rigoroso. Então, acho que é 30% a 40% vem do gás da Rússia. E isso aí você não consegue mudar do dia pra noite. Eu não vou colocar painel solar. Painel solar aonde, cara? Já vai lá pra Inglaterra, lá nem tem sol naquela porcaria, cara. Então, vai pra outro país, lá o sol nem aparece ali. Então, o que você vai usar? Hidrelétrica? Cara, não tem rio ali, não tem nada. Então eles não têm nada, eles dependem muito do gás natural russo. Esse é um grande problema que a gente está vivendo. A longo prazo, pode ser que eles consigam alguma coisa eólica, talvez, entendeu? Mas aí para produzir a quantidade que eles precisam ali vai ser muito complicado, né? Nessa parada toda, você tem os Estados Unidos, que também comprava um pouco ali, mas os Estados Unidos tem muita reserva, que eles ficam, a gente fala, com a torneira fechada, e quando tem alguma coisa assim, lá nos Estados Unidos é meio diferente esse processo todo, o presidente manda abrir as torneiras, foi o que o Biden até fez ontem, né? Liberou lá não sei quantos milhões de barris e tudo, e acontece essas coisas aí que bugam a nossa cabeça, né? Os caras agora vão comprar petróleo da Venezuela, cara. Da Venezuela. Lembrando que a Venezuela é aliada de quem? Da Rússia. Então, olha que mundo. O mundo é muito doido, cara. O mundo é muito doido. Então, é muito complicado. Agora, que vai acelerar o desenvolvimento, com certeza vai, porque os caras vão ver o petróleo estava num patamar ali na casa dos $70, $80,
já pulou lá para 130, sei lá para quanto, e hoje deve ter dado uma caída, hoje eu não vi, mas deve ter dado uma caída com essas medidas aí, mas vai acelerar, você pode ter certeza que vai. É um momento aí complicado. E olha só que engraçado, hein? De novo, como o mundo é um negócio, como o mundo... Os terraplanistas falam que a Terra é plana, a Terra não é plana, cara, entendeu? Como o mundo gira, né? Não, e aquela história que a gente fala, ele não gira, não, ele capota. Cara. Há menos de 2 anos atrás, o petróleo estava negativo. Lembram disso? O petróleo estava negativo. Tipo, você passava na frente, os caras te davam um barril de petróleo, porque eles não tinham o que fazer com aquilo por conta da pandemia. A pandemia, todo mundo, né, recuou todo mundo lockdown, os países não se mexiam nem nada. Cara, ficou aquele excesso de petróleo, e o petróleo ficou negativo. Hoje, menos de 2 anos, o petróleo bate mais de $100 o barril, o maior preço desde 2014. Então, cara, o mundo é um negócio muito louco, viu? Muito doido mesmo. Gilva mandou 2. Tem ouro no solo do estado de São Paulo? Ouro no solo do estado? Cara, São Paulo acho que não tem ouro não, viu? Se tiver é muito pouco. Não, eu não lembro de nenhuma mina de ouro aqui não. Aqui em São Paulo eu não lembro, cara. Posso estar enganado aí, mas eu li, não. Boa parte do estado de São Paulo, cara, é um derramamento basáltico muito grande, chama Bacia do Paraná. Você pega aí a Castelo Branco até lá no Paraná, é embaixo ali que está o famoso aquífero do Guarani, aquela coisa toda. Então, assim, ouro não... que eu lembre não tem, viu, cara? Dimas Carvalho, como os cientistas conseguem medir o tamanho dos astros e a distância deles da Terra? Excelente pergunta, cara. Vamos começar pela distância. É uma das coisas mais difíceis de se medir no universo, por incrível que pareça, é a tal da distância, tá? Então, como que você mede a distância normalmente para coisas que estão... Porque tem várias maneiras de você medir, tá? Várias maneiras mesmo. Como que você mede a distância até coisas que estão próximas? A gente usa paralaxe, que é aquele lance, você observa o astro quando a Terra está num ponto da órbita, observa aquele astro quando ela está em outro ponto da órbita, faz toda aquela geometria ali, né, trigonometria e tal, pelo ângulo você calcula a distância. É um excelente método, só que ele vale até uma certa distância. Depois ele não vale mais. E aí, como que você mede? Aí você tem que pegar objetos que têm uma luminosidade, um brilho dele muito bem definido. Muito bem definido. Para você ter uma medida precisa. Então alguns astrônomos estudaram isso e chegaram à conclusão que estrelas que o brilho dela varia, chamam-se variáveis cefeidas, é muito bom para a gente medir distância. Porque o brilho dela ela tem aquela variação, e através daquela variação, a relação com o brilho a gente consegue. Outros chegaram em explosões de supernova, porque quando uma supernova explode, o brilho dela é muito bem marcado, muito bem definido, e a gente consegue medir também. Tem a radiação cósmica de fundo, é usada para medir distância. Então, distância, cara, é uma das coisas mais complicadas de se medir no universo, tá? E o tamanho dos astros, como que a gente mede? Então é por observação, cara. Você observa e você calcula ali em arcos de minuto, arcos de segundo e tal, e aí você faz uma conta relacionada com a distância. Então se a sua distância está errada, muito provavelmente o tamanho do astro vai estar errado também. Por isso que eu até brinco quando o pessoal faz aquelas listas, né? As maiores estrelas do universo, papapá. É complicado demais de dizer. Tá? Você diz ali com um certo grau de certeza, mas é isso que acontece, tá? Rafael Giacomini. Sergião, ele mandou 10. 10? Opa! Uma pergunta que te fazem muito. Sergião, algum estudo ou mesmo James Webb vai conseguir encontrar o Mundial do Palmeiras? Jamais! Esse é jamais! Esse, cara... Esse é só o dia que... eu acho que até chega um ET antes da Terra do que o Palmeiras ser campeão mundial, viu? Valeu pelo 10 aí, valeu pela zoeira com o Palmeiras, viu? Ai. Astrofísico fala que dá pra ver a lua de dia. Tem gente que não sabe. Não, dá pra ver a lua de dia, dá pra ver, ué.
os nossos amigos têm aquela questão, né? Então, por que dá para ver a... A gente consegue, cara. Em algumas fases, né, da lua ali, você consegue ver a lua de dia. Você vê a lua, muitas vezes, no finalzinho da tarde, você consegue ver. Quem nunca viu a lua? 6 horas da tarde, 5h30 da tarde, você vê a lua, entendeu? Você vê a lua de manhãzinha, entendeu? Então, assim, em determinadas fases da lua, dá para você ver a lua de dia, assim. Não tem nada demais nisso, entendeu? É uma questão ali orbital, uma questão da geometria das órbitas do Sol, da Lua e da Terra. Você consegue ver a Lua de dia. Eu não sei o que o pessoal pega tanto nisso, né? Porque tem um pessoal que, tem um pessoal que gosta de uma cúpula, né? Tem o tal do domo, uma né? pizza. É isso aí. Mas dá, cara. Mas dá tranquilo. Ai. Cadê aqui? O André Rocha mandou 10ão também. 10ão. Opa, André, valeu. Quando vão chamar o Pedro Luz no Ciência Sem Fim? Pô, é mesmo, né? Tem que chamar o Pedrão, né? Então, vamos... A gente tá em contato, né? Na verdade, a gente já chamou. É questão de agenda do Pedro, tá? É isso aí. Nós vamos continuar, tá? Vocês vão ficar sabendo. Rato Pandimensional também mandou 10ão. Obrigado, Rato. Muitos falam das inteligências artificiais nos superarem, mas essa inteligência integrada com o próprio cérebro humano não seria mais viável? E quando a fusão nuclear será eficiente? Feliz Dia da Mulher. Obrigado, Rato. Então vamos lá, vamos começar pela fusão, né? Quando que a fusão nuclear será eficiente? Cara, existe grandes projetos aí pelo mundo. O pessoal está estudando. Outro dia mesmo conseguiram fazer ali uma produção eficiente de energia, só que ainda não é uma quantidade muito grande. Existem apostas aí para a próxima década, meados da próxima década, 2035, algo assim. Então, e olha só que interessante, hein? Até para considerar esse momento que a gente está vivendo. Existe um projeto, ITER, né? Que é dos reatores, que é um projeto global, cara. Então você tem China, junto com os Estados Unidos, junto com a Alemanha, junto com o Reino Unido, junto com um monte de país ali junto. E por isso que guerra é um negócio que pode criar um atraso em vários setores da nossa vida. Porque quem diz que uma guerra dessa aí, ela não pode escalar e esse projeto quebrar? Aí, cara, esse negócio vai ficar sei lá pra quando, entendeu? Mas hoje, por enquanto, lá por meados da década de 2030, existem muitos reatores já sendo usados pelo mundo. Então, na China a gente tem, né, o famoso segundo Sol, na Alemanha tem, no Reino Unido tem, na França tem também. Então tem alguns aí que o pessoal está estudando a maneira de produzir de forma eficiente. Todos esses pequenos estudos, daqui a pouco eles vão se integrar num grande estudo global para a gente tentar produzir energia por fusão nuclear. Então isso aí, a fusão é essa aí. Inteligência artificial, né, cara? Então você está falando aquele lance da inteligência junto com o céu, tipo o Neuralink, né? É um dos medos aí do Neuralink, né? Cara, o negócio todo da inteligência artificial e dessas coisas é aquele negócio, cara, é a parte ética de tudo isso, tá? Então é a parte ética de como que você vai usar. Então você, que mandou aí os 10ão, você gostaria de ter um chip instalado na sua cabeça, um chip da Neuralink, do Elon Musk, por exemplo? Quem disse que ele não poderia te controlar? Quem disse que ele não poderia mandar coisas ali para você ser uma pessoa mais... sei lá, transformar um palmeirense num corintiano. Olha só, você ia gostar de um negócio desse? Ou um corintiano palmeirense. Exatamente, não estamos livres, né? Imagina o Sérgio procurando o Mundial. Já pensou? Já pensou eu procurando o Mundial do Palmeiras? Já pensou daqui uns anos eu tô com o Neuralink aqui defendendo que o Palmeiras foi campeão mundial, sim, lá em 51, que nem existia, mas ele foi. Então, é esse que é o problema, cara. Então, você juntar essas coisas, você cria esse grande problema ético que a gente chama, tá? Tecnologicamente, para um monte de doença, para um monte de coisa, é muito bom, mas tem o outro lado. Marcílio, boa noite, Sergião e Ned. Qual a melhor linguagem de programação para se trabalhar com astronomia?
Cara, a minha escolha é Python, né, cara? É uma linguagem chamada Python. Existem várias linguagens, tá? E a galera dos outros aí vai ficar revoltada agora, né? Mas o Python ele é muito bom. Por que o Python é muito bom? Ele lida muito bem com esse negócio de banco de dados, né? E astronomia a gente tem um banco de dados enorme. O Python, ele é muito fácil de você colocar as coisas para rodar na nuvem e tudo. Então, às vezes você não tem um computador muito bom, mas você vai ali no Google, tem a Amazon, tem, você aluga ali servidores e tal, e roda suas coisas, então essa parte é boa. E fora isso, ele tem bibliotecas muito bem feitas, muito bem definidas já, que você, assim, tem pouquíssimo trabalho, você ajusta algumas coisas ali e manda bala. As outras linguagens, C, C++, elas são linguagens muito mais duras, assim, do que um Python da vida. E hoje, como o Python ele é muito usado no mundo inteiro, você tem muita gente desenvolvendo muita coisa e tem esse ambiente colaborativo do Python que é muito bom. Então, cara, se você quer aprender uma linguagem, aprenda Python, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, não. Rafael Gustavo mandou 10,90. 10,90, opa!